Tá valendo? Boa noite, pessoal. Integral de rima. Então, já vou colocar o título aqui na lousa do nosso tema principal da aula de hoje, né? Integral de rima. Já vamos colocar aqui. É a integral do cálculo 1, que a gente já está acostumado, da física? É, tá? Integral de rima. Então, eu estou me guiando aqui nesse primeiro momento, como a gente já fez ali a revisão de supremo e ínfimo, que foi a seção 1 aqui do capítulo 10 do Elon, eu vou continuar, depois nós vamos dar uma olhada no Ávila também, mas eu resolvi fazer essa sessão 2 aqui, antes da gente dar uma lida no Ávila. Já que a gente já fez a sessão 1, já aproveita o embalo, já faz essa sessão 2 do capítulo 10, né? Então aqui é cap 10, sessão 2, Elon, tá? Elon, tá lá. E o que a gente tem que começar vendo aqui? Se você prestar atenção, vamos lendo aqui, discutindo passo a passo, que vocês vão entender direitinho a fundamentação do que é a integral de rima na aula de hoje. A integral de A até B, f de x dx. Vai aparecer certinho aqui. Vai fechar certinho. Aí, inclusive, com uns exemplos interessantes no final. Agora, quando chegar na próxima aula amanhã, essa que eu vou repor a de terça que eu não dei, aí a gente pode mergulhar um pouco mais nos teoremas e demonstrações. Tá? Assim fica bem dividido e um vídeo para cada um. Um ou dois vídeos para cada aula, né? Então, você vê que se a gente for lendo aqui, ele já começa com algumas definições que a gente precisa discutir e entender, porque é a fundamentação da integral. A primeira definição é a definição de partição de um intervalo AB. Então, vamos colocar aqui, já para começar a aula com uma def. Def, partição do intervalo AB. Def, dois pontos. Partição do intervalo AB. Partição de um intervalo AB. Vamos colocar assim que fica melhor. Partição de um intervalo AB. Então, o que vem a ser a partição? Vamos prestar atenção no que ele diz aqui. Uma partição do intervalo AB é um subconjunto finito de pontos P, T0, T1 até Tn, contidos em AB. De tal forma que tanto o A como o B, os extremos do intervalo, note que é um intervalo fechado, né? Os extremos do intervalo tem que estar aqui dentre esses pontos da partição. E o padrão é o seguinte, o primeiro ponto, T0, é o A, e o último ponto, Tn, é o B. Tá? E esses pontos, eles são, digamos assim, eles formam uma sequência de números crescente, uma sequência crescente dentro do intervalo AB. Note que T0 é menor do que T1, que é menor do que T2, que é menor do que reticência, que é menor que Tn-1, que é menor que Tn. Tá? Então, isso é uma partição. Então, vamos escrever aqui assim, ó. Partição, aqui podemos até fazer uma figura aqui, que ele não fez aí no livro, né? Por exemplo, aqui é o eixo X, né? Seria a reta real. E aí você tem aqui o intervalo AB. Vamos dizer que o ponto A, intervalo fechado, eu vou deixar a bola cheia, né? Do ponto A até o ponto B. Então, o intervalo AB, ele pega tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Aí o que acontece? Tudo isso aqui. Aí o que é a partição? A partição, se a gente escrever assim, ó, P igual a T0, T1, T2, T3, T4, T5, vamos pegar, por exemplo, essa aqui. Isso aqui é uma partição do intervalo AB. Partição de AB. Intervalo fechado AB. Então, como que eu posso enxergar isso aqui no contexto aqui do intervalo? Certamente o A é o T0. Então, aqui é o T0. O ponto T1 tem que estar para frente aqui em algum... Você pode colocar em qualquer lugar. Você pode começar o T1 aqui. Aí o T2 vai ter que estar mais para frente, o T3 também. Eles não precisam estar à mesma distância, né?
ele não precisa estar equidistante. Você pode colocar, por exemplo, T0 aqui, digamos que o T1 esteja aqui, T2 um pouquinho mais para frente, aí o T3 pode estar aqui no meio, por exemplo, né, um pouco mais afastado, o T4, e o T5 é o último, ele tem que estar onde? O T5 tem que ser o B. Tá? Então acabou, você está enxergando como funciona uma partição do intervalo. Essa, entre aspas, chuva de pontos aqui dentro do intervalo, sendo que o primeiro é o A e o último é o B. E eles estão sempre aqui dispostos de maneira, vamos dizer assim, crescente. Né? Forma sempre uma sequência crescente. Só que não é sequência no sentido do que a gente estudou no capítulo 3 desse livro, porque a sequência tem sempre infinitos termos, infinitos elementos. E aqui a partição, ele está chamando a atenção de que ela é sempre um subconjunto finito de pontos. Tá? N não tem. Aqui eu peguei N igual a 5, mas poderia ser N igual a 50. Você poderia aqui ter o T0, aí do T1 até o T49, aqui tudo espalhado aqui no meio, e aqui o T50. Quer dizer, poderia ser T500 também. Certo? Você pode colocar quantos pontos você quiser na partição, contanto que seja dessa maneira que ele está explicando aqui, uma quantidade finita, formando uma sequência crescente, e com o primeiro ponto sendo T0, o último sendo o primeiro ponto, o Azinho sendo T0, o B sendo Tn. O intervalo, repara que essa outra coisa, essa partição, ela determina intervalos, né? Por exemplo, a partir do momento que você colocou ela aqui, está determinado aqui o intervalo que vai do A até o T1, do T1, ou seja, do T0 até o T1, do T1 até o T2, do T2 até o T3, são vários intervalos. Tá? Então, genericamente falando, como que a gente poderia citar esses intervalos aí? TI-1 até TI. E qual que é o comprimento dele? Comprimento no sentido de comprimento mesmo, né? Da medida do comprimento desses intervalos. É TI menos TI menos 1. Tá? Esse aqui é o iésimo intervalo da partição P. Então, vamos colocar aqui. Né? O que é o TI? TI menos 1, onde esse I, esse valorzinho I, vírgula. Primeiro vamos escrever o nome dele, né? Iésimo intervalo da partição. Iésimo intervalo da partição. Iésimo intervalo da partição. Tá? Onde I pode ser igual a... Começa no 1, né? Para ficar T1... Opa, peraí, eu acho que eu escrevi errado aqui. É TI menos 1 até TI. Pera, deixa eu corrigir aqui. TI menos 1 até TI, desculpa. Eita. TI menos 1 até TI. Isso aqui, agora tá certo. Onde I é de 1, que aqui se for 1 vai ser já T0 até T1. 1, 2, reticências, né? Até N. Quando chegar no N é o último subintervalo, Tn menos 1 até Tn. E o comprimento dele, aí sim, né? Comprimento do iésimo intervalo, comprimento do iésimo intervalo, quer dizer, qual é o comprimento do intervalinho desse? É ponto da frente menos ponto de trás. Acabou, ponto final. TI menos TI menos 1. Tá aqui. É o iésimo intervalo da partição P. E claro, se eu somar o comprimento de todos esses intervalos, eu tenho o comprimento total do intervalão. Comprimento total do intervalão AB é B menos A. Né? Então, a ideia aqui, para a gente visualizar, seria o que é aquela somatória ali? Somatória de 1 até N. Lembra que eu falei aqui que o I, olha lá, o I vai de 1 até N, quer dizer, ele está somando o comprimento de todos os intervalos. Somatória do TI menos 1, que é o comprimento de um intervalo, mas somado para todos. Para a somatória indo de 1 até N. É o total, isso aqui, desse somatório da B menos A, que é o comprimento do intervalão. Quer dizer, no fundo ele está dizendo assim, se você somar o comprimento desse, mais o comprimento desse, mais o comprimento desse, mais o comprimento desse, mais o comprimento desse último, somou tudo isso aqui, dá o comprimento total. O comprimento total é o comprimento do intervalo AB, que é simplesmente B menos A. Tá?
Então é isso que ele está falando ali naquela fórmula, para visualizar o que ele está falando ali. Não tem mistério nenhum. Então vamos fazer essa observação final aqui, né? Note que se eu somar de i igual a 1 até n, i igual a 1 até n, o comprimento de todos os iésimos intervalos, ti menos ti menos 1, o resultado dessa somatória é igual a... Quer dizer, para resolver abrir aqui o somatório, ele vai enxergar, vai acontecer o seguinte, vai ficar T1 menos T0, mais T2 menos T1, mais T3, vamos escrever mais aqui para o começo, para dar para colocar mais termos, né? Isso aqui vai ficar igual, e vem para cá, igual T1 menos T0, mais T2 menos T1, mais T3 menos T2, mais reticência, até chegar nos últimos, né? Quem são os últimos? Tn menos 1 menos Tn menos 2, mais Tn menos Tn menos 1. Aí, se você for observar aqui friamente, o T1 corta com o... Opa! Se você for observar aqui friamente, esse T1 aqui corta com menos T1. Esse T2 aqui corta com menos T2. Esse T3 aqui corta com menos T3 que está aqui. Esse menos T2 cortaria com mais Tn menos 2, cortaria com mais Tn menos 2 que está aqui. Esse menos Tn menos 1 corta com mais... Cortou tudo menos quem? O Tn. Então sobrou quem? Isso aqui é igual Tn positivo menos T0. Só que quem que é o Tn? O Tn é o B. E quem que é o T0? O T0 é o A. Então, esse Tn menos T0 é a mesma coisa que B menos A. Então, é por isso que ele diz que essa somatória aqui, somatória de igual a 1 até N, de igual a 1 até N, TI menos TI menos 1, é igual a B menos A. Tá ótimo, certo? Bom, professor, parece que veio do nada essa definição de partição, é uma coisa bastante inútil, não tem nada a ver. Não, essa definição não é inútil, não veio do nada, não. Ela é importantíssima e fundamental para o conceito de integral que a gente está desenvolvendo aqui nesse capítulo, nessa sessão. Por quê? Porque a integral, como ele já tinha dito lá no começo desse capítulo 10, ela tem a ver com área. Olha lá, e antes da revisão de Supinf, ele falou, ó, enquanto a derivada corresponde à noção geométrica de tangente e à ideia física de velocidade, a integral está associada à noção geométrica de área. Então, como que vai surgir essa noção geométrica de área a partir de uma integral de Riemann de uma função? A gente já vai ver daqui a pouco, até numa figura que ele coloca aí no livro, que essa noção de área, ela está justamente entre o gráfico da função e o eixo x. Entre o gráfico da função e o eixo x. Entre o ponto x igual a A e o ponto x igual a B. Entre a reta x igual a A e a reta x igual a B. Tem aqui o gráfico, tem aqui o eixo x, formou aqui uma região que tem uma área, e a integral está associada com essa área. Então, como que a partição entra nisso aí? Essa área, ela vai ser aproximada na integral de Riemann por uma soma de áreas de retângulos. Você vai pegar essa área nessa região que eu falei, entre x igual a x igual a b, entre o eixo x e o gráfico da função, você vai dividir essa área em uma quantidade de retângulos. E aí, é claro, a partir da soma das áreas desses retângulos, vai surgir a área da figura, que eu descrevi, entre o eixo x e a função, entre A e B. Tudo vai vir de áreas de retângulos. Então, como são formados esses retângulos? Esses retângulos, como todo retângulo, né, ele tem base e tem altura. E a área dele é justamente base vezes altura. Então, essa partição que a gente está estudando aí, ela está associada com a base dos retângulos. Então, é um conceito importante. Tudo isso que ele está passando aí
tá associado, vai ser associado na construção da integral com as bases dos retângulos. E, portanto, com as áreas dos retângulos. E, portanto, com a área total embaixo da função, que é a integral, porque a área total debaixo da função vai vir de uma soma de áreas de retângulos. A ideia básica da integral de Riemann é essa. Então, o conceito de partição não é desconectado da realidade, nem desconectado, muito menos desconectado do assunto de integrais. Ele é um conceito que, por mais que esteja aí gastando um tempo para a gente entender a notação e enxergar como ele funciona, ele está diretamente associado com a noção de integral de Riemann. Olha só que interessante o que ele vai falar aqui na sequência. Sejam P e Q partições do intervalo B. Então, aqui ele já está lançando a ideia de que você pode pegar diferentes partições do mesmo intervalo, né? Então, você pode escrever assim... Vamos puxar um tracinho aqui. Você pode. Né? Dado um intervalo AB, dado um intervalo fechado AB, sejam os conjuntos então vamos colocar aqui, ó. Imagina que você tem ele falou ali P e Q, né? Sejam P e Q partições do intervalo AB. Então a gente pode imaginar o P assim daquele jeito que ele já tinha escrito, T0, T1, reticência até chegar em Tn, e a gente pode imaginar um Q que não precisa ter essa mesma quantidade, que no caso aqui seria N mais 1 elementos, né? O Q pode ter uma outra quantidade, digamos que ele tenha M, em vez de N de nariz, M de Maria, e não precisa ser os mesmos pontos T, pode ser Q. Por exemplo, Q0, Q1, Q2, Q3, até chegar em... Olha o detalhe aqui, coloquei duas letras diferentes, N e N. Quer dizer, não é necessariamente M igual a N. Pode ser diferente. Então, quando você tem isso aqui escrito, o que você tem na sua frente aqui? O que você tem, na verdade, são duas partições. Duas partições. Claro, faltou dizer que eles estão contidos no AB, né? Digamos que esse aqui está contido, faltou só para ficar bem claro, né? Que esses pontos estão contidos no AB, esses pontos estão contidos no AB, né? E aquela regrinha lá que a gente falou, do primeiro é o A, T0 igual a A, e o Tn igual a B, só para ficar bem claro, né? Aqui também, vamos imaginar que o Q0 é o A e o Qm é o B. Então, o que a gente tira disso aqui? Né? P e Q são duas partições. P e Q são duas partições do mesmo intervalo AB. Duas partições de AB. Ponto final. Aí entra essa ideia de refinar uma partição. Então, quando a gente diz que uma partição refina a outra, olha só o que ele diz aqui. Ó. Sejam P e Q partições do intervalo AB. Tá? Até dei exemplo de duas aqui. Disse que Q refina P quando P está contido em Q. Ou o que é esse P está contido em Q? É o Q contém P. Ou seja, dentro de Q, dentro desses pontos aqui, Q0, Q1 até Qm, dentre eles estão todos esses pontos aqui. Né? Claro que o T0 já está, porque o T0 é A e o Q0 é A também. Né? E o Tn é B e o Qm é B também. Então o A já está aqui, esse aqui é A, esse aqui é A, esse aqui é B, esse aqui é B. Mas os outros aqui, desde o T1 até o Tn-1, não necessariamente eles estariam aqui, mas vamos supor que eles estejam. Vamos supor que você tem todos os pontos aqui. O T1, de repente, é o Q2, o T2, de repente, é o Q9, o T3 é o Q14, e você vai tendo todos os T's aqui, até chegar no Tn, que é o Qn. Só que você tem ainda outros pontos aqui, que não são esses. Quer dizer, todos esses estão aqui dentro, ainda mais alguns. Então, nesse caso, a gente diz que o Q contém P, ou seja, o P está contido em Q. E nesse caso, a gente diz que o Q refina P. A partição P foi refinada. Por quê?
Tá? A maneira mais simples de refinar uma partição é acrescentar-lhe um único ponto. Se você chegar no P, eu chegar aqui e acrescentar um único ponto aqui, eu chego aqui e acrescento um ponto Q, que não é ninguém do T0, T1, T2 até Tn. Já surgiu um outro conjunto que não é o P, Pzão. O Pzão não tem esse Q. Mas esse novo conjunto que surgiu, que tem todos os Tzinhos e o Q, ele contém o P. Então você já refinou a partição. Tá certo? Tá legal? Bom, então P e Q são duas partições de AB. Q, presta atenção no jogo de palavras. Q refina P, não se Q está contido em P. Q refina P, Q refina P, P está contido em Q. Ou Q contém P. Tá? Bom, quer dizer, Q tem todos os pontos de P mais alguma coisa. Q refina P equivale a dizer que P está contido em Q, ou seja, o Q contém P. Tá? Bom, vocês entenderam aí. Inclusive essa noção de o jeito mais simples de refinar a partição é acrescentar-lhe um único ponto. Bom, tá legal. Beleza. Agora ele vai começar a falar, até agora ele não falou muito da função, ele falou só desse conjunto de pontos que está dentro desse intervalo fechado AB, esse conjunto de pontos que se chama partição do intervalo. Então eu vou fechar esse vídeo aqui e a partir já do próximo assunto vai ficar no próximo vídeo, porque agora vai entrar a influência da função f junto com a partição, para a gente caminhar em direção à integral. Então já vou fazer uma divisão de vídeos aqui, ó. Interromper. Assim esse vídeo dá para